É muito bom novamente estar aqui com vocês para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E quero convidar a todos vocês, aqueles que estão aí nas suas casas, nos vendo, nos acompanhando, aqueles que têm a sua Bíblia, que abra a sua Bíblia no livro de Lucas. É no capítulo 6 do livro de Lucas que vamos meditar nessa eleição que Jesus fez para que fizesse parte do seu ministério, para que assim começando a sua igreja aqui na terra, ele fez a eleição dos 12. Começa no versículo 12 dizendo: naqueles dias subiu ao monte a fim de orar. Jesus gostava de ir aos montes, às montanhas, à natureza para orar. Está em contato com ela. O Criador da natureza gostava desse ambiente para orar e disse: e passou a noite em oração a Deus. A noite toda orando a Deus. Só aqui a gente já tira uma grande lição para nós. Orando a noite inteira. Às vezes a gente fica ali 4, 5 minutos e acha que a gente já fez uma oração, que já pediu para todo mundo, já agradeceu, já fez tudo e não tem mais motivo. Jesus estava ali a noite toda orando a Deus. Disse: quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aí vem o versículo 14 dizendo: Simão, a quem chamou Pedro, André, o seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Jesus estava ali naquela montanha orando, no meio da natureza, toda a noite contemplando, visualizando o seu ministério aqui na terra, e ele sabia que precisava do agente, do colaborador humano para pregar a mensagem, para anunciar o Evangelho. O ser humano levando a mensagem a outro ser humano. Como diria, um cego guiando outro cego. Mas aquele cego que teve um encontro com Jesus, agora consegue enxergar e ver a luz que aqueles outros ainda que estão lá fora não conseguem ver. Agora aqueles que um dia eram cegos, encontrou Jesus e agora vai guiar outros cegos para também encontrar ao Senhor Jesus. Jesus gostava de estar no meio da natureza, gostava de estar ali nos campos, nas colinas, próximo do mar, a praia, onde existia a multidão de gente, ali como no mar da Galileia. E ali Jesus esteve ali em oração, comunicando com o Pai. E depois de ter um encontro com seu Pai, ele tinha um encontro também com o povo, com a humanidade. Do mesmo jeito, lá na criação, lá no Éden, quando Deus, o Criador, teve encontro debaixo ali daquelas árvores lindas que Ele mesmo criou, ali teve aquela reunião com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi também lá nos carvalhais de Mamre, que Abraão, Cristo falara com Abraão, que ele saísse lá da terra das suas parentelas e fosse para uma terra que ele mostraria. Também Isaac gostava de sair à tardinha para orar, ir para os campos para orar. Jacó diz que em Betel, nas colinas de Betel, ele também gostava de orar. Moisés foi lá nas montanhas de Midian, que Moisés também gostava de falar com Deus no meio da natureza. Davi
aquele jovem Davi, quando ele apacentava os rebanhos do seu pai, ele falava também com Deus. Jesus agora preparando um grupo seleto, um grupo especial. Ele agora quer passar as instruções. Jesus agora está consagrando aquele grupo para que eles fossem os seus colaboradores aqui na terra. Ali, com aquelas árvores formosas, ramos, árvores espessas, próximo daquela ribeira, próximo do mar, ali estava Jesus, e então nomeando cada um deles, preparando os seus discípulos, como que ele estava se afastando da confusão das cidades, dos barulhos da cidade, para um lugar quieto, um campo, um lugar de paz, de tranquilidade. E ali naquelas colinas, ali Jesus estava preparando, reunindo debaixo daquele céu azul como o seu telhado, circundado por aquela natureza e o barulho daquela água. Agora estava ali próximo do mar Jesus, naquele meio natural, preparando os seus discípulos para uma missão especial. A missão que ele estava lidando na organização da sua igreja aqui na terra. E eles deveriam representar o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Assim que Jesus chama os seus discípulos, depois de orar toda a noite, agora aquela manhã, Jesus começa a convidar. E a Bíblia diz que Felipe foi o primeiro discípulo a quem Jesus dirigiu a positiva ordem: segue-me. Quando Jesus disse segue-me, a primeira pessoa que ele falou isso foi a Felipe. Felipe era de Betsaida. Quando era a cidade também de André e de Pedro, não é? Felipe foi aquele que também tinha escutado a pregação de João Batista, dizendo que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felipe tinha escutado esta mensagem, mas era uma pessoa indagadora, era uma pessoa, Felipe, como que ele era um pouco tardio no seu coração para crer. Mesmo escutando João Batista falando que ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas era um pouco tardio de coração para crer. Você sabe que lá no livro de João no capítulo 1 e o versículo 45, eu quero ler com vocês, São João capítulo 1 e o versículo 45, 1:45 de João, eu tenho aqui, que fala o seguinte: Felipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha que Felipe, ele chama a Jesus como Jesus de Nazaré, filho de José. Como que Felipe, ele não ainda estava verdadeiramente convencido da divindade de Jesus. Mesmo escutando o profeta João Batista falando que era o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquela voz que apareceu no batismo que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, mas Felipe ainda tinha dúvida. Ele não estava convencido dessa divindade de Jesus, e ele mostra aqui quando ele foi falar com Natanael.
Quando ele falou com Natanael, lá no versículo 45, a leitura que nós fizemos, aqui ele está mostrando a Jesus como o filho de José, de Nazaré. Você sabe que uma vez quando Jesus foi alimentar a multidão, a gente percebe ali, quando teve aquela comunicação com Felipe, Felipe também mostrou uma falta de fé, de confiança. Foi convidado por Cristo, mas mostrou uma falta de fé e de confiança. E no mesmo livro de João, no capítulo 6 agora, passa 2 páginas a mais, você já alcança o capítulo 6 de João, o versículo 5 a 7. Olha o que fala assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Olha o versículo 6 o que disse. Disse assim: ele, ou seja, Jesus, perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Jesus, como se magoou ao ouvir aquela resposta incrédula de Felipe, embora Felipe tivesse visto as suas obras, experimentado o seu poder, ele faltava ainda a fé, não tinha fé. Jesus estava ali perguntando onde compraremos pão para este comer. Como que Jesus estava ali perguntando para provar a Felipe. E foi uma prova. Jesus sabia, Jesus indagava aquele discípulo que tinha chamado, mas sabia que existia ainda falta de fé naquele coração. Quando os gregos diz que interrogaram a Felipe acerca de Jesus, os gregos eles interrogaram Felipe acerca de Jesus, o que aconteceu? Felipe ele não aproveitou a oportunidade dos gregos quando eles interrogaram sobre Jesus para anunciar, para falar de Jesus. Diz que ele foi ter com André. Ele não aproveitou aquele momento para apresentar o Salvador. Ele foi ter lá com André, foi até André. E mesmo, disse, antes da crucifixão, as palavras de Felipe foram um pouco a desanimar a fé. Era um pouco tardio na sua fé. Quando Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Lembra quando Tomé falou isso para Jesus, o que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí Felipe saiu mostrando a sua incredulidade. A resposta dele foi: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso está registrado no mesmo livro de João, no capítulo 14 do livro de São João. No capítulo 14, no versículo 5 a 8, olha o que diz aí, essa história que eu acabo de mencionar, que fala assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai. De agora em diante o conhecereis e o viste. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí quando Jesus disse: há quanto tempo que eu estou convosco, Felipe, com vocês, e não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, Felipe, mostra-me o Pai. Jesus era um Deus de
tanta misericórdia, de paciência e tanto amor. Amor por aqueles discípulos imperfeitos. Mas mesmo Deus nos chama, porque somos perfeitos? Não. Apesar das nossas imperfeições, Ele nos chama para, na sua presença, nos tornarmos essa pessoa na nossa esfera perfeitas. Contemplando a Jesus diariamente. Aquele homem Felipe, aquele discípulo que Deus tinha convidado, estava ali com ele diariamente, mas ainda não tinha completa convicção. Você sabe quando veio a convicção desse apóstolo? A convicção de Felipe só foi depois que, quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, onde ele passou agora a ter essa convicção do Evangelho. Ele passou a ter convicção de pregar e de anunciar a bendita palavra de salvação ao mundo, com convicção, falar do amor de Deus a outras pessoas. Quando recebeu em plenitude o Espírito Santo. Jesus estava ali preparando os seus discípulos. Cada um tinha as suas inquietações, os seus problemas, suas limitações, mas Deus estava ali. Enquanto Jesus preparava os seus discípulos para a sua ordenação, preparando para que representasse a sua igreja assim ao mundo, você sabe que uma das pessoas que ali estava no meio se esforçou muito para poder ser contado no meio dos discípulos. E você sabe que essa pessoa que professava ser um seguidor de Jesus se esforçou muito para estar ali no meio, se chamava Judas. Judas Iscariotes. Ele adiantou-se solicitando, pedindo que fosse aceito nos círculos das pessoas mais íntimas de Cristo, dos seus discípulos. Aparentava uma sinceridade, aparentava ali uma certa veemência. E ele disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Como que Jesus, naquele momento, quando escutou Judas falar, Jesus não repeliu o que ele falou, nem o acolheu com uma mostra de um agrado especial com relação àquele discípulo. Jesus proferiu essas palavras, que está registrada lá no livro de São Mateus. São Mateus, no capítulo 8, e o versículo 19 e 20. Jesus disse assim, 8, 19, do outro lado, e 20. Vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. É esse mesmo, 8, 19 e 20. Mas, para o outro lado. Então o escriba aproximou e disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. No livro de Lucas 9 e os 57, capítulo 9 do livro de Lucas, disse: E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. Ali
aquele homem com uma certa aparência, com uma imponência, aquele homem com aquela que queria fazer parte dos seus discípulos, aparentar uma certa sinceridade. Jesus agora diz: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus, os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Judas como que acreditava que Jesus era o Messias, e ao unir-se aos seus discípulos, como contando parte daquele grupo seleto, ele estava esperando assegurar uma posição especial naquele grupo, ou seja, uma posição no reino daquele Messias, no reino de Jesus, que eles esperavam que Jesus iria ser o rei lá em Israel e libertar o povo da escravidão dos romanos. E Jesus, ao proferir essas palavras, que as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, como que Jesus queria tirar da cabeça de Judas e também dos todos que estavam ali, especialmente de Judas, que tinha essa ambição, queria tirar da cabeça de Jesus a sua vontade, o seu desejo desse reino, dessa posição que ele tanto almejava aqui na terra. Os discípulos de Cristo, os demais, via em Judas um homem imponente aparência e achava por bem que Jesus deveria realmente tê-lo ali com aquele grupo seleto. Mas Jesus não surpreendeu tanto com aquela talvez habilidade executivas que Judas tinha. Assim que Jesus o tratou com amor, com carinho e continuou no seu ministério, na sua obra de anunciar o caráter de Deus o Pai e dar testemunho daquilo que o Pai lhe dizia e ensinar os seus discípulos o amor de Deus. E todos aqueles discípulos, eles participaram dessa bondade do Senhor Jesus, desse amor do Senhor Jesus. Apesar dos discípulos terem ficado um pouco decepcionados com Jesus, porque Jesus parece que não queria que os líderes de Israel se envolvessem no seu ministério, que Jesus não buscava o apoio dos líderes, e uma forma um pouco fria, como Judas falando essas palavras, que as raposas têm os seus covis, as aves do céu, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Os discípulos ficaram um pouco decepcionados, mas você sabe que a serva do Senhor fala lá no livro Desejado de Todas as Nações, na página 294, disse assim, houvesse Jesus repelido a Judas e teria em seu íntimo posto em dúvida a sabedoria do Mestre, a história posterior de Judas revelar-lhe-ia o perigo de permitir qualquer consideração mundana influir no julgar a capacidade de homens para a obra de Deus. A cooperação de homens, como os que os discípulos estavam ansiosos por conseguir, teria entregue a obra nas mãos dos piores inimigos. Eles queriam que o povo, os líderes de Israel, que Jesus procurasse o apoio deles, queriam, e quando Judas veio, eles ficaram animados. Mas Jesus, na sua sabedoria, Jesus o tratou com amor e carinho, mas se Jesus assim o tivesse feito, Jesus estava colocando na mãos desses homens, entregue então essa obra na mão dos seus piores inimigos. Você sabe que Judas ele tinha uma certa atração pela beleza do caráter de Jesus. Ele não era indiferente à beleza do caráter de Cristo, sentia uma influência daquele poder divino que atraía as almas ao Salvador. Jesus não era aquele que tentava apagar, ou aquele trazer uma palavra negativa para apagar aquele pavio que ainda fumegava.
existia uma esperança naquele coração e Jesus não apagou. Jesus era aquele que trazia positivo, que deixou que Judas pudesse desenvolver, que fosse atraído pela luz do seu amor, do seu caráter. Mas Jesus, ele lia o coração de Judas como também de cada um dos seus seguidores. Sabia na profundidade da alma as inquietudes que iam no coração, das iniquidades que era acumulada, que era guardada, que aqueles não queria, como que ele não queria livrar-se daquilo, aquela ambição, o egoísmo. E Deus queria que ele se livrasse daquilo, Jesus queria que ele se livrasse, mas eles não permitiam, como Judas não permitia que essa graça divina penetrasse na sua alma, no seu coração, para livrar-se desse desejo mais ambicioso aqui na terra, aquele desejo mais humano do que o espiritual. Deus toma cada um como nós somos. Da forma como eu estou, Deus aceita cada um de nós como somos. Com os nossos defeitos de caráter, com as nossas limitações. E prepara você para o serviço dele. Com as minhas limitações, eu já moro fora do Brasil há mais de 30 anos. Mais de 35 anos, quase chegando agora. Que saí do Brasil, até sinto que o meu português já está como que enferrujando, mas a gente continua falando, anunciando a palavra de Deus, porque Jesus, ele é real, Jesus chama e ele capacita, ele prepara aqueles que têm a disposição de ensinar a sua palavra. E precisamos nos informar a cada dia, estudando a palavra de Deus, orando, testemunhando para que o Senhor Jesus possa assim nos usar de maneira mais poderosa. Se ele pode usar uma mula, um burro, para falar a Balaão, Deus pode usar qualquer ser humano que se entregue nas mãos deles também. Deus pode usar você. Você sabe que Judas, ele teve a mesma oportunidade que os outros discípulos de Jesus também teve. As mesmas oportunidades que os outros teve. Escutou as mesmas preciosas lições que Jesus proferia cada dia. Mas Jesus, a exigência de observar a verdade, de caminhar pela verdade, como que entrava em desarmonia com os desejos do coração de Judas. Parece que Judas não era aquilo que ele queria. Os desejos, os desígnios do seu coração. Não queria ceder às ideias do Senhor Jesus Cristo. E receber essa sabedoria divina na sua vida e submeter a elas. Jesus tratou aquele traidor de maneira muito terna, dócil. Aquele homem estava ali, mas um dia ele iria trair Jesus. E Jesus o tratou com muita ternura, com muito amor. Mas Judas continuava dentro do seu coração, como alimentando aquela raiz, adubando aquela raiz cheia de cobiça. Apenas de interesses humanos, de ter uma posição no seu reino aqui na terra. Ele alimentou profundamente isso no seu coração. E aquele caráter estava cheio de gangrena, de câncer, não se despegava dessas coisas. E muitas vezes Jesus, quando ele falava, quando ele pregava, ele estava como que mostrando, repreendendo o caráter daquele discípulo. Parece que a mensagem era direta para ele.
Era Jesus, falava que parece que estava descrevendo aquilo que ia no interior dele. Que os demais talvez não percebiam, mas Jesus percebia, notava que o pecado estava lá dentro, criando raízes, dando forma, crescendo. Ele não queria abandonar essas coisas. Judas era cheio de presunção. Em vez de resistir à tentação, ele continuava nessas práticas fraudulentas. Ali estava diante dele o exemplo vivo, Jesus Cristo em pessoa, que ele tinha como exemplo que ele deveria seguir os seus passos. Mas as lições que Jesus proferia, parece que não entrava nos seus ouvidos. Como entrava no ouvido, já conhece aquele ditado que entra no ouvido e sai pelo outro? Assim parece que acontecia com Judas. Entrava no ouvido e saía pelo outro. Sabe que Deus, no seu grande amor, no seu lutor, era como se fosse um livro aberto diante de todos os discípulos e de Judas. Apresentou os mais altos incentivos para poder continuar, para que Judas tivesse uma vida reta, que Judas desejasse mais a luz do céu. Deus quis salvar, mas não tem desculpa. O plano de Deus é que Judas também estivesse incluindo com os outros discípulos nas mansões celestiais. Mas Judas, ele não quis aceitar esta luz, andar nessa luz, como que ele desejava ou interessou mais em continuar, ou preferiu conservar no seu coração esses defeitos que ele tinha, aqueles desejos maus, vingativas paixões, pensamentos eram nutridos de maneira muito sombria, a ponto que chegou o momento que aqueles pecados, aquela iniquidade dentro dela foi criando raízes, foi crescendo, ao ponto que Satanás como que tomou conta, dominou completamente aquele homem, e Judas tornou-se um representante do inimigo de Cristo Jesus. O desejado de todas as nações, na página 295, fala: quando ele se pôs em contato com Jesus, tinha alguns preciosos traços de caráter que se poderia haver tornado uma bênção para a igreja. Houvesse ele estado disposto a tomar o jugo de Cristo, ter-se-ia apontado entre os principais apóstolos, mas endureceu o coração quando lhes eram apontados os defeitos, e orgulhosas e rebeldemente preferiu suas próprias ambições egoístas, incapacitando-se assim para a obra que Deus lhe teria dado a fazer. Todos os discípulos tinham várias falhas de caráter quando Jesus os chamou para o seu serviço. O próprio João, por exemplo, que era conhecido, o pastor pregou aqui a semana passada, o pastor Thomas pregou aqui a semana passada, que ele considerava o filho do trovão, e se transformou no discípulo amado, porque deixou que os raios do amor de Jesus entrassem na sua vida, no seu coração. O livro de Marcos 3,17 diz que era conhecido como filho do trovão. Era um homem que tinha também um mau gênio, um espírito de crítica, mas se transformou no discípulo amado. Deixou aquele orgulho, aquelas ambições, e porque ele queria fazer parte do reino de Deus. E glória ao Senhor Jesus por isso. Abriu o coração à influência de Deus, à influência divina que o tomou conta
planta e aquela raiz boa cresceu no seu coração e frutificou para a vida eterna. E nós temos hoje o livro de Apocalipse, o Evangelho de João e as epístolas, 3 epístolas que ele escreveu, conhecido como o discípulo do amor. Ele aprendeu a levar o jugo de Cristo que é leve, é suave. O jugo de Cristo que traz a paz para o coração, traz descanso para a alma. Foi diferente de Judas. Ele contemplava e deixava que o caráter de Cristo penetrasse e foi mudado pela contemplação diariamente da pessoa de Jesus. E pouco a pouco, as suas fraquezas, os erros da vida dele, foi afastando-se dele, foi desaparecendo e ele passou a ser semelhante agora a Jesus Cristo. Levi Mateus, Simão, vários outros discípulos, cada um com as suas limitações, com seus fracassos, com as suas faltas, as suas indiferenças, que eram aqueles traços de caráter herdados, cultivados para o mal. Mas pouco a pouco essas pessoas foram deixando que Jesus o transformasse. E pouco a pouco o Espírito de Deus foi trabalhando no seu coração e transformando aquelas almas, aquelas pessoas, para se transformar os verdadeiros colaboradores do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus quer que nós sejamos seus colaboradores. Jesus quer que a gente seja parte do seu ministério, que a gente pregue a palavra, que a gente mostre o seu caráter, que represente o seu reino, que represente bem a sua igreja, que a gente possa atrair outras pessoas, assim como a luz atrai as mariposas, os bichos, e vêm para a luz. Cristo tem que ser atraído também. Jesus não escolheu anjos para fazer parte do seu ministério, mas Ele escolheu você. Ele me escolheu. Ele escolhe pessoas perfeitas e transforma para comunicar a verdade a outras pessoas que precisam do Evangelho. Aquele que chamou os seus discípulos lá na Galileia, também nos chama hoje. Nós somos para Deus um tesouro de barro, perecível, que pode quebrar em qualquer momento, mas que Deus pode fazer esse tesouro de barro ser uma excelência na sua mão. Olha o que diz 2 Coríntios 4:7 de 2 Coríntios, procurando 1 Coríntios, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos esse vaso de barro que Deus pode pegar esse vaso, transformar, modificar, quebrar, unir outra vez. Foi isso que aconteceu lá na casa daquele oleiro. Quando o profeta Jeremias chegou, o oleiro estava trabalhando naquelas rodas, fazendo um vaso de barro. E ele observava muito bem aquela homem trabalhando naquela fábrica de barro, enquanto dava a volta ele moldava aquele vaso, dava molde, mas chegou um momento que disse que aquele vaso estragou. Ele estragou, mas antes que ele estragou, mas aquele oleiro conhecia bem, ele pegou e fez um outro vaso diferente. Você sabe que Deus, não importa onde você já foi, Deus te chama.
Não importa se esse vaso já foi quebrado, mas Deus te chama. Deus pode pegar os pedaços, os cacos, emendar e fazer um novo vaso, com outra utilidade para a honra e a glória do Senhor. Aceita essa mensagem de esperança, de salvação que o Senhor Jesus está dando para você. Ele quer fazer de você um vaso útil, um vaso de bênção, que possa trazer mensagem de esperança, de salvação. Assim como Felipe deixou que o Espírito de Deus entrasse na sua vida e passou a ser um comunicador da verdade. Ele recebeu o Espírito Santo e passou a ser um cheio desse poder. João, filho do trovão, passou a ser o discípulo amado. Você também pode ser o discípulo, um seguidor de Jesus, para anunciar a verdade, comunicar a verdade ao mundo e ser considerado como esse vaso útil nas mãos do Senhor Jesus. Vamos deixar a incredulidade, vamos aproximar e diariamente contemplar o Senhor Jesus, que chama, que convida. Vamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. O mundo te oferece muitas avenidas e Jesus te convida para caminhar no seu caminho. De paz, de alegria, de contentamento na sua presença. Um caminho que te conduz à luz inexprimível. Um caminho que te leva à eterna salvação, ao paraíso. Contemple a Jesus. Não desvie o seu olhar nem para um lado nem para o outro. Continue andando nos caminhos do Senhor Jesus, olhando para Jesus, a luz que é o nosso guia, é o nosso líder que nos acompanha radiante e a gente tem que seguir. O mestre vai na frente e os discípulos vão atrás. E precisamos seguir o mestre. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa ser verdadeiros colaboradores do Senhor Jesus, entregar a Cristo e que a nossa voz seja esse porta-voz de Jesus, assim como o profeta era um porta-voz, que a gente possa ser esse homem que Deus precisa para anunciar e restaurar a outras pessoas, outros homens, para os caminhos de Deus também. Deus vai te habilitar para isso. Como também me habilita com as minhas imperfeições para pregar e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos terminar com uma oração. Ó Deus eterno, agradecemos o Senhor pelas bênçãos. Pai querido, tenha compaixão do teu povo e misericórdia de nós, Deus. Que a gente possa caminhar nos teus caminhos, andar contigo e viver o Evangelho, essa luz que o Senhor nos dá a cada dia, vivendo a esperança, a bendita que é o Evangelho do Senhor Jesus, que o Senhor deixou para nós. E anunciar esse Evangelho de salvação para o mundo que perece, o mundo que cada vez parece que fica mais nanico, longe do Senhor. Precisamos, Senhor, despertar para que cresça no Senhor Jesus, para que desenvolva na Tua presença e seja uma bênção, uma luz para outros, para a Sua salvação e a salvação de outros. Perdoa-nos, Pai. Nos guie ao voltar para a nossa casa. Abençoe os nossos queridos irmãos onde estiverem. Roga pela irmã Edith, que pediu que orasse por ela, que o amor do Senhor o acompanhe e o guarde onde ela estiver na sua casa. Que está nos escutando nesta hora, abençoe essa querida irmã. E abençoe teus filhos na face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém?